Hello, guys! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Simple Present, né? A estrutura do presente em inglês. Então, a primeira coisa que é importante a gente falar é quando que a gente usa o Simple Present, tá? Dois usos são os mais comuns e o que mais você vai ver. Rotina, então quando eu estou falando de coisas que eu faço diariamente, eu escovo o dente, eu acordo, eu tomo banho ou coisas imutáveis, ou seja, coisas que não mudam, né? Por exemplo, a primavera começa em setembro no Brasil. Isso sempre será assim, esperamos. Os cachorros latem e os passarinhos voam. Também é uma coisa que a gente espera que nunca aconteça o oposto, né? Então, esses dois casos são os mais recorrentes do Simple Present, rotina e coisas imutáveis, tá? A explicação hoje é bem direta, curta, direta ao ponto. Se vocês quiserem saber mais, eu deixei lá como procurar no Google. Mais informações sobre o Simple Present tem lá na descrição, ok? Esse é o uso. Vamos agora para a estrutura. O mais importante de saber no Simple Present com relação à estrutura é que toda vez que estivermos falando da terceira pessoa, que é o he, o she, o it, eu vou acrescentar um S no final do verbo. Então, isso é uma das coisas mais importantes com relação à estrutura. Todas as outras pessoas, I, you, eu não preciso acrescentar esse S, tá? Então, como a gente fazia lá na escola, quando a gente aprendeu português, que a gente conjugava os verbos, lembra disso? Eu sou, ele é, nós somos, enfim, conjugação. Aqui, se você for conjugar o verbo no Simple Present, só vai haver duas formas dele estar, com ou sem o S, mais nada. Então, vamos usar aqui de exemplo o verbo love. Então, eu falo I love, you love, he love, mas he, she, it loves. Ok? Então, essa é a diferença da estrutura, certo? Sempre precisa prestar atenção nisso. Tem algumas regrinhas para colocar esse S. São três as mais conhecidas, são três regras e uma exceção. Então, vamos começar pela exceção. A exceção é o verbo have. Toda vez que for he, she, it, vai virar has. A regra primeira do Y. Então, toda vez que eu tiver um verbo, como é o play, por exemplo, que termina em Y, e antes dele tem uma vogal, eu só vou acrescentar o S, não vou fazer mais nada. Se eu tenho um Y que antes desse Y é uma consoante, que é o caso do study, eu vou tirar o Y e vou acrescentar um I, um E e um S, ok? Última regra, todos os verbos que terminam com S, SH, X, CH, O, eu vou acrescentar um ES. Então, o caso, por exemplo, de watch TV, vai ficar watches. Wash, de wash the dishes, vai ficar washes, ok? Então, essas são as regrinhas para eu colocar o S, lembrando que esse S só vai estar quando eu estiver falando de he, she ou it, ok? Então, vamos a alguns exemplos de frase com ele, né? I wash the dishes every day. Então, eu limpo, eu lavo, né, os pratos todos os dias. She watches TV all night. Ela assiste TV a noite toda, ok? Esses dois exemplos que eu dei são exemplos afirmativos, né? São frases positivas na afirmativa. Todas as vezes que eu for fazer frases na negativa ou interrogativa, eu vou precisar dos auxiliares, do e das. Então, esse é um tempo verbal que possui auxiliar. Os auxiliares é algo que a gente não está acostumado a ver no português, a gente não tem auxiliares, né, no português. Então, já tira da sua cabeça a ideia de traduzir os auxiliares, porque eles não têm tradução. Eles só estão lá para indicar o tempo verbal, que nesse caso é presente, e o tipo de frase, se é uma pergunta ou se é uma negativa.
Então, vamos lá. I wash the dishes every day. Se eu quiser transformar numa frase negativa, eu vou precisar do do na negativa. Então, vai ficar I don't wash the dishes every day. She, como lembram, he, she, it, eu coloco um S. Então, ao invés do do, eu vou usar o does, né? She doesn't watch TV. She doesn't watch TV. Aqui, coloquei o does, o verbo volta. Então, nunca, jamais, em tempo algum, eu vou usar o does com o verbo com o S, né? Seria aí uma redundância que a gente chama no português, né? Colocar duas vezes a mesma coisa. Então, ou eu tenho S ou eu tenho does. Os dois juntos não combinam, ok? Fiz as duas em negativa, vamos agora para a interrogativa. Na interrogativa, também vou precisar dos auxiliares e eles vão ser utilizados com essa mesma regra. Do para I, you, we, they e o does apenas para he, she, it. Então, vamos continuar usando as mesmas frases. Perguntinha agora. Do you wash the dishes? Do you wash the dishes? A próxima. Does she watch TV? Ok? Mesma coisa. Coloquei o does, o S é retirado e o watch volta para o normal. Ok? Dica de ouro. Anota aí, para não perder nunca mais. Perguntas em inglês. A maior dificuldade, né? As pessoas falam muito a respeito disso na hora de formar as perguntas. Eu vou dar aqui uma estrutura básica, tá? Um formato de estrutura básica para você fazer perguntas em inglês. Essa estrutura vai caber em 90% dos casos. Lembrando que a gente sempre tem as exceções, né? Coisas mais específicas. Mas isso aqui vai te ajudar em muitos casos e vai te ajudar a formar essas perguntas quando você precisar, ok? Então, vamos seguir até aqui o Does she watch TV, né? Então, a primeira coisa que tem que ter na pergunta é o auxiliar, certo? Depois do auxiliar eu tenho quem? A pessoa. He, she, you, ok? Depois eu tenho um verbo, qualquer verbo, dependendo do que eu quero dizer. E, por fim, um complemento, que pode estar lá ou não. Como o próprio nome já diz, é um complemento. Então, não é necessário que ele esteja sempre na frase. Algumas perguntas exigem um complemento, outras não. Tudo depende do que você quer dizer, ok? Então, esse daqui é uma estrutura, sempre você vai usar, não importa o tempo verbal. Aí é só você mudar o auxiliar que está aí, né? Nesse caso, hoje a gente está trabalhando com does, então a gente consegue, dentro dessa fórmula aqui, fazer qualquer pergunta, ok? As perguntas que a gente viu aí, does she watch TV? Do you wash the dishes? São duas perguntas que a gente chama de yes or no questions, ou seja, perguntas que eu só posso responder sim ou não. Então, do you wash the dishes? Yes. Opa. Yes, I do. Lembrando que a resposta aqui também com auxiliar. Não preciso por verbos, por nada. Só auxiliar. Ou no, she doesn't. Ok? Só yes ou no. Existem perguntas mais específicas, né? Quando eu quero saber coisas além do sim ou não. Para essas perguntas, eu vou usar os WHs. O que são WHs? What? Where? Why? Who? When? How? Esses aqui são os mais utilizados, tá? Tem mais, tem o how, principalmente, ele tem variações. How many, how much, how tall. Mas esses aqui são os principais. Se você não os conhece, procura cada um deles, o significado, para você saber usar eles direitinho, ok? E aí eu vou acrescentar esse WH no começo da minha pergunta. Então, vamos supor que aqui eu não disse que ela assiste TV, né? Eu quero saber o que ela assiste. Então, eu vou lá. What does she watch? Então, percebam que a estrutura mantém-se a mesma. Ó. Auxiliar, pessoa,
verbo. A única coisa que eu fiz, eu joguei o WH na frente. Então, vou até acrescentar ele aqui, WH. O resto continua a mesma coisa. Se eu usei um WH para fazer a pergunta, eu preciso de uma resposta mais específica. Então, nesse caso aqui, eu não vou poder responder apenas yes ou no. Eu vou ter que responder o que de fato ela assiste, ok? Então, what does she watch? She watches. Voltei para uma frase afirmativa, voltei a usar o S. She watches TV. Ok? Basicamente é isso, a estrutura do Simple Present. Como eu disse antes, procurem mais, verifiquem mais, vão lá na internet, no Google, façam exercícios, treinem essa estrutura e procurem. Quem não conhece os W8s, procura, tem várias listas aí no Google. E caso vocês acham interessante, me manda lá no Telegram ou deixa um comentário aqui para a gente se aprofundar um pouquinho mais nos W8s ou alguma dúvida que vocês tenham com relação aos W8s. Ok? Thank you very much and I see you next class. Bye bye.